Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver como calcular o filtro LC para amplificador classe D e inversores. Vamos lá? A questão é como recuperar um sinal de baixa frequência a partir de um sinal PWM. Por exemplo, se uma senoide de 1 kHz modular um circuito PWM com uma portadora de 100 kHz, como recuperar essa senoide para acionar uma carga, tipo um alto-falante? Essa é uma tarefa muito comum nos amplificadores classe D e até mesmo nos inversores. Nesse tutorial eu vou mostrar como calcular o filtro para executar de forma apropriada essa tarefa. Para analisar essa tarefa, eu vou usar o circuito da figura, um filtro ligado a um circuito em ponte. Os indutores e o capacitor formam um filtro LC e a resistência RL vai simular a carga, por exemplo, um alto-falante de 8 ohm. No amplificador classe D, surge aqui uma pergunta: por que usar o filtro LC? A resposta é: não precisa. Se você ligar direto o alto-falante na saída do amplificador, o alto-falante vai reproduzir o som simplesmente porque ele não pode vibrar a 100 kHz. Se você colocar esse sinal em um analisador de espectro, verá um sinal semelhante ao mostrado na figura. O sinal em baixa frequência é reproduzido pelo alto-falante, mas o sinal em altas frequências ainda continua com uma amplitude bem alta e se transforma em calor. Isso é um desperdício de energia. Então, uma das razões de usar o filtro é para aumentar a eficiência do amplificador, que vai entregar toda a energia somente para o alto-falante. Veja o sinal do analisador após incluir o filtro. Os sinais de altas frequências são atenuados, são esfriados. Para o circuito real, vou usar o filtro da figura e que eu vou chamar de tipo 1. Esse circuito usa dois indutores e um capacitor em paralelo com a carga. Esse é um dos melhores filtros para aplicações com amplificadores classe D. Para calcular os valores e testar, vou usar o modelo equivalente mostrado na direita para um circuito LC padrão. A equação para esse filtro é mostrada na figura. A equação 1 mostra como encontrar a frequência de ressonância do filtro LC. A segunda equação mostra como calcular o fator de qualidade Q desse circuito. Um valor prático para o coeficiente de qualidade é raiz de 1 sobre raiz de 2, 0,7. A partir dessas equações, é possível levantar a equação que determina a indutância, partindo da frequência de corte e do valor da resistência de carga RL. Por exemplo, para uma frequência de corte de 40 kHz, a frequência de corte de um amplificador classe D pode variar de 30 a 70 kHz, e uma carga de 8 ohm, simulando um alto-falante, calculando resulta uma indutância de 22,5 microhenries, 22 microhenries comercial. Esses vão ser os valores das indutâncias sérias do circuito real e do simulador. Depois de calcular a indutância, você deverá calcular o capacitor em paralelo, CP. Veja a equação na figura. Substituindo os valores e calculando, dá 0,35 microfarads ou 0,33 microfarads comercial. Esse será o valor do capacitor em paralelo com o alto-falante. Mas, no modelo, o valor do capacitor deverá ser 2 vezes o valor do capacitor em paralelo. E, para a carga, você deverá usar no modelo o valor da carga real, 8 ohm, dividido por 2. Agora chegou a hora de testar, pelo menos na teoria. Vou ligar o simulador numa frequência bem baixa, numa faixa de áudio, 4,1 kHz. Veja que o sinal de entrada em amarelo aparece inteirinho na saída em azul. Os dois sinais se confundem. Agora vou mudar a frequência para 41 kHz, bem próximo da frequência de corte. Note como a amplitude diminuiu. Eu salientei em lilás o ponto onde a amplitude de saída em azul tem o valor de 0,7 do máximo, o valor 1 sobre raiz de 2. Essa é a amplitude esperada exatamente na frequência de corte. E a 100 kHz, o sinal de saída em azul praticamente some. O filtro está funcionando, que é uma beleza. Pode montar, que vai funcionar.
Pronto! Agora você já sabe calcular o filtro para recuperar o sinal de baixa frequência num PWM modulado. Nunca foi tão fácil. Agora é só usar. Nos próximos vídeos vou mostrar esse filtro num circuito prático. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!